Boa noite a mais uma edição da nossa sequência de lives aqui pelo Instagram Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste. Pra gente é sempre uma alegria, vocês já sabem, estar com todos vocês aqui no nosso Instagram para falar um pouquinho sobre esse projeto que é tão especial, que nasceu lá em 1998 e que segue firme na cidade de Santa Bárbara e atraindo pessoas de toda a região e até mesmo de outros estados. Hoje nosso bate-papo vai ser bem interessante. Você que está nos acompanhando, se deseja saber um pouquinho mais sobre como construir um projeto cultural, assim como o Via Crucis. A gente vai ter a oportunidade de tirar dúvidas, de bater papo muito bacana aí com a Ana Paula Pontes, gente. Ela que é produtora cultural da Três Marias, muito conhecida, consagrada aqui na nossa região, e que faz a produção cultural do Via Crucis há muitos anos. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente nesse nosso bate-papo. Vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite! A Bárbara tá falando boa noite. Legal, o pessoal do espetáculo já tá chegando por aqui. É isso aí, lembramos que nós já começamos os ensaios. Os ensaios já estão ali, ó, super potentes para logo mais a gente exibir essa edição que vai, claro, excepcionalmente ser realizada no Teatro Municipal Manuel Lira, diante mesmo das nossas condições, diante da pandemia, mas com certeza vai ser uma edição também memorável, com suas peculiaridades, não é mesmo? Mas é muito especial, afinal de contas, são 2 anos sem a gente ter condições de executar o projeto por conta da pandemia, então estamos assim ávidos para levar essa edição adiante, não é isso, gente? O pessoal tá aqui mandando palminhas, boa noite, Natália, Juan, sejam todos muito bem-vindos. E olha, pra gente começar, vamos aqui lembrar que o espetáculo Via Crucis, portanto, chega à sua 23ª edição, tá? O espetáculo, ele narra a Paixão de Cristo e é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e dos supermercados Pague Menos. O espetáculo tem patrocínio da Sapori e da TRBR, apoio da Dani Cosméticos, Christian Tex Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Cassiumara, Cofaco e Unimed. A edição conta também com o apoio institucional da EPTV e a produção cultural da Três Marias. E falando em Três Marias, é com ela, uma das Marias, não é mesmo? Que a gente vai conversar para falar um pouquinho mais sobre essa etapa tão importante que é a formatação do projeto cultural. Bom, a grande maioria dos artistas, pessoas ligadas à cultura, tem muitas dúvidas, né, gente? Sobre como transformar suas propostas em projetos culturais. Além de saberem pouco sobre as leis de incentivo. A ideia aqui, portanto, gente, é esclarecer um pouquinho mais a elaboração, né? Sobre como a gente consegue elaborar esse projeto e, claro, trazer algumas dicas para vocês sobre critérios, responder perguntas e também tudo para a gente entender um pouquinho mais sobre as leis de incentivo. Feito toda essa introdução, tá na hora da gente começar a nossa conversa. Ana Paula Pontes, me manda um oi. Opa, já vi uma solicitação aqui. Vamos agora, hein? Como que funciona tudo isso? Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando tem muita curiosidade para saber, né? Ana, boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite. Muitíssimo obrigada. Tá me ouvindo bem? Te ouço muito bem. Você consegue me ouvir bem também? Também consigo te ouvir bem. Maravilha! Tudo que a gente precisa para começar a nossa live de hoje, né, Ana? Opa, sem dúvida, sem dúvida.
Ana, para a gente é uma alegria te receber nessa nossa sequência de lives. Você que está com a gente há tantos anos, que conhece tão bem o espetáculo, né? Até porque você faz toda essa etapa, desde o projeto até a prestação de contas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso ao longo do nosso bate-papo. Mas para começar, eu gostaria que você se apresentasse também a Três Marias. Então vamos lá, para a gente é uma enorme alegria, eu, Ana Paula, aqui representando a Três Marias Cultural, participar desta live. Uma alegria porque, primeiro, pela Três Marias fazer parte do projeto Via Crucis, que estamos envolvidas, como você falou, há um bom tempo já, há mais de 10 anos. A gente acompanhou toda essa evolução do projeto Via Crucis. A gente começou em 2009, recebeu o convite do professor Paulo Delbu, e aí a gente conheceu o Almir Pugina, o Almir Pugina na direção, e aí quem conhece o Almir se apaixona pelo Almir, né? Aí você se apaixona pelo Almir. Olha só ele aqui, ó, a carinha. Olha ele aí, olha ele aí. E depois você se apaixona pelo Lu. E depois você se apaixona também pelo projeto, pelo espetáculo Via Crucis e não consegue mais sair, né? Essa paixão. Então, é muito gostoso hoje estar aqui falando do projeto Via Crucis, falando um pouquinho de como funciona toda essa parte de produção do espetáculo Via Crucis. E também a gente fica feliz, Paula, pela oportunidade agora com a readequação que nós fizemos por causa da pandemia, essa série de lives. Então, essa oportunidade de falar de arte, de cultura, especialmente das leis de incentivo à cultura. A gente vai falar um pouquinho também, se der tempo, de outras formas de fomento à produção artística. E é sempre gostoso a gente compartilhar informações. A cultura a gente faz através do diálogo, né? Que a gente se falou sobre isso. Então, e apresentando a Três Marias, eu, Ana Paula, juntamente com a Eliane Deliberale, a Luciana Teixeira, nós formamos a Três Marias em 2003. Três Marias, produtora cultural e audiovisual, tem sede em Americana, interior de São Paulo. Em março nós vamos completar 19 anos já, né, que estamos juntas, 19 anos. A gente se conhece há muito mais tempo, mais atuando com a empresa formada, né? Nós abrimos a empresa no dia 3/3/2003, então há 19 anos no setor cultural. Então foram dezenas e dezenas e dezenas de projetos idealizados, depois outras dezenas de projetos produzidos e outras dezenas de projetos realizados ao longo desses anos, em vários segmentos, entre eles o Via Crucis. Então, eu quero aproveitar e mandar um abraço para as meninas, que elas estão aí acompanhando, né? Elas não estão aqui fisicamente ao meu lado, mas elas estão comigo também participando dessa live, estão aqui um abraço queridas também. Pelo WhatsApp, eu vi elas falando boa noite aí, né, para todo mundo. Então, é como se elas estivessem aqui também junto comigo nesse momento. E só aproveitando, né, Paula, que eu falei dessa questão da readequação, e a readequação foi preciso, né, porque a gente está ainda passando por uma pandemia, o setor cultural sofreu muito, mas a gente não parou, né, Paula? A gente continuou, como nós aqui do espetáculo Via Crucis, como outros projetos, outros trabalhadores da cultura, foi preciso a gente se reinventar, né? Então, cada um, se a gente olhar aí no nosso entorno, a gente vai ver quantas ações legais foram surgindo, né, com a pandemia, para a gente poder levar a arte, porque a arte ela é boa para quem faz e melhor ainda para quem recebe. Então, a gente foi criando esses canais, não só nós, como todos os trabalhadores da cultura, para escoar essa produção cultural. Então, tem uma música para encerrar essa apresentação que eu gosto muito, que não poderia deixar de falar aqui nessa abertura, que é uma música do Lenine, que ele canta, que se chama Envergo, mas não quebro. E ele fala assim: em tempos de tempestades
diversas adversidades. Eu me equilibro e requebro. É que eu sou tal qual a vara bamba de bambu taquara. Eu envergo, mas não quebro. E o setor cultural, criativo, tem se reinventado todos os dias, enverga, mas não quebra. Então, a gente precisa, sim, continuar lutando e criando e compartilhando informações como a gente está fazendo aqui hoje. Por isso, essa alegria enorme de estar com você, né? Que eu conheço há muito tempo também, né? Tive a oportunidade de conhecer por meio do espetáculo Via Cruz. Nossa, a arte realmente emociona, né? Sem dúvida. Ela tem essa capacidade, esse potencial. Tem. Ana, eu quero ler algumas mensaginhas aqui já. Opa! Viu? Ana querida, obrigado por resistirem. Tá aí uma palavra que representa, né, Ana? Eu acho que todo esse contexto, todo esse ano complexo, difícil, né, que nós vivemos aí. Viva a arte, o Igor tá dizendo, Bruna, com certeza. A Laís, querida, também. A Três Marias tem um papel fundamental no nosso projeto. Agradeço demais a parceria. É isso, com certeza vocês são realmente peças assim que centrais, né, para que a gente consiga levar essa arte adiante. Muito obrigada. A Laís e o Otávio, eles são sinônimos de resistência. Eu vi isso no projeto Via Crucis aqui. Não desistiram em nenhum momento. Criaram, recriaram e recriaram o espetáculo Via Crucis. É isso, é de uma capacidade, né, de uma criatividade, uma dedicação que toca, né? E eu acho que é isso, assim, a arte tem esse potencial muito sensorial, assim, de transformar, né? Toda a equipe aí. Parabéns, nossos parabéns. Legal, Ana. Bom, muito bem, feita essa introdução, lidos alguns comentários. Vamos partir, então, um pouco para a gente falar, primeiro, afinal, o que é cultura, né? Quando a gente fala sobre esse aspecto, qual que é a importância dela, assim, para o nosso país? Essa importância que nós falamos aqui de continuar fazendo, continuar produzindo, independente do contexto, de fazer a cultura, de levá-la adiante, de ser essa resistência. Paula, a cultura, primeiro de tudo, em primeiro lugar, né, a cultura é um direito de todos, isso está na Constituição, a gente não pode se esquecer disso jamais, a cultura é um direito de todos. A cultura, ela é a alicerce de um povo, porque ela gera muitos benefícios para o ser humano, né? E eu gosto sempre de lembrar o Gandhi, que ele falava que a cultura de uma nação reside no coração e na alma, né, do seu povo. E é isso, a cultura está dentro de nós. E a cultura é um direito que nós temos. Então, além desse benefício para o ser humano, a cultura, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera lucro para esse Brasil e a gente não pode esquecer disso jamais, né? A gente vive num país que é riquíssimo em criatividade. Nossos artistas, as pessoas no geral são criativas. A criatividade é a nossa maior riqueza. Então, os nossos artistas, os nossos produtores são muito criativos. A gente viu isso na pandemia. Então, a gente precisa sempre defender a bandeira da cultura. E eu vou dar uma geral aqui rapidamente, porque o nosso tempo é curto para falar tanta coisa que a gente tem para falar, né? Sobre a importância da economia criativa no Brasil, para as pessoas saberem que os artistas e todos os trabalhadores da cultura, aqueles que ficam na frente, mas aqueles que ficam lá atrás, na equipe de montagem, de produção, figurino, cenário, limpeza, todos têm uma importância grande para o Brasil, né? Inclusive, eu abro um parênteses aqui para lembrar da fala do Vinícius, na entrevista que você fez com ele dos talentos, e ele falou, que eu acho que foi o Otávio que falou para ele, que acontece um espetáculo na frente do público e um espetáculo lá atrás, né? E é isso mesmo, são mais de 100 pessoas envolvidas, e lá atrás é um mecanismo assim enorme, se não tiver aquele apoio lá atrás, nada acontece aqui na frente. Então, é muita gente que trabalha, né, que faz
cultura. Então, segundo dados do próprio secretário de Cultura do Estado de São Paulo, as indústrias criativas no Brasil representam 2,64% do PIB. A gente acha isso pouco, mas não é não. Né? São mais de 5 milhões de postos de trabalho. Só no estado de São Paulo, a participação no PIB é maior ainda. 4% gera 1,5 milhão de empregos, de renda, de trabalho. E eu tive a oportunidade de participar no final de 2008 de um grande evento em São Paulo que se chamava Mercado das Indústrias Criativas do Brasil. E nesse evento estava o Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. E ele fez uma comparação interessantíssima que ficou comigo, essa comparação, né? E ele falou que, segundo ele, a indústria automobilística recebe o incentivo fiscal como recebe a cultura também, né? E recebe mais de 7 bilhões de incentivo fiscal e impacta 4% do PIB, né? A cultura recebe 1,3, 5 vezes menos, e impacta quase 3%, quase alcança o setor automobilístico, ganhando 5 vezes mais. Então, imagina o potencial da cultura se recebesse 5 vezes mais como a indústria automobilística. E também, só para fechar, tem um estudo da FGV, que é enorme esse estudo, mas eu vou pegar um estudo que eles fizeram da Lei Rouanet. Eles pegaram os projetos de 91 a 2018. E cada R$ 1 investido em projetos da Lei Rouanet nesse período, retornaram para a sociedade 1,59, quase que o dobro, né, de 1 a 1,59, por meio da movimentação de uma extensa cadeia produtiva. E nessa cadeia produtiva que faz o Via Crucis, por exemplo. O Via Crucis, a gente tem lá os atores, mas tem o figurinista, o dramaturgo, o diretor, essa cadeia produtiva. Então, o 1,59 volta só com essa cadeia produtiva, porque se a gente for contar o entorno, que são bares, restaurantes, os hotéis, transporte, é 10 vezes mais, né? Porque você vai assistir um espetáculo, você sai, você vai no bar, você vai no restaurante, você pega um táxi, às vezes você vai fora da sua cidade. O Via Crucis recebe muita gente de outras cidades que ficam hospedadas nos hotéis. Então, a cultura ela é importante economicamente falando, né, e socialmente para o desenvolvimento do país também. Então, a gente tem uma importância muito grande e a gente sempre tem que defender com força a bandeira da cultura. É ela que movimenta, é ela que mantém o Brasil em pé nessa pandemia. Legal, Ana. Nossa, quantos dados interessantes, né? Teria um monte para falar, mas a gente nunca, né, da mas eu acho que importância esses já dela. foram super relevantes, assim, né? Mostram o impacto e os desdobramentos, né, que um projeto como esse tem. A gente fala dos bastidores, mas a gente também tem que lembrar do entorno, né? Isso é fantástico, assim, do potencial que ela tem, a questão do estacionamento mesmo que acontece ali no entorno do espetáculo, né? Como você falou, as empresas, na verdade, quem consegue comercializar os alimentos ali no espetáculo. Embora a produção em si ela tenha a entrada gratuita, isso é uma prerrogativa do projeto, então que facilita, né, até a entrada das pessoas, mas elas vão se alimentar, elas vão, né, de repente aproveitar aquela saída para fazer outras coisas depois. Enfim, realmente o espetáculo, né, é um exemplo do que é essa cadeia que a cultura é capaz de movimentar. E a gente tem mais comentários aqui, ó. Lady Di dizendo sim, concordo. Pedro, querido, um beijo, Pedrinho, mandando palminhas aqui para sua fala maravilhosa. A Natália está dizendo, todos são importantes. E a Lady Di voltou a dizer, a cultura em Santa Bárbara é rica, e é verdade, a gente pode afirmar isso com muita segurança. São vários projetos, várias iniciativas de várias frentes, assim, né? Temos mais um comentário aqui. Ana é sinônimo de qualidade cultural. Eu assino embaixo.
Obrigada. Legal, viu, Ana? Olha só, Agradeço. aqui, ó. Nós, né, da Três Marias, agradecemos muito toda a confiança depositada na gente, né? A gente fica feliz, fica emocionada também. Muitíssimo obrigada. Legal, Ana. Bom, a gente fez então essa introdução, falamos um pouco da cultura. Eu acho que agora a gente poderia falar um pouquinho especificamente sobre as leis de incentivo que existem aqui no Brasil, né? Como a gente falou na introdução, a gente não tem muito conhecimento detalhado, né? Não faz muito parte do nosso dia a dia. Já você, como integrante de uma produtora cultural, tem toda essa autonomia para falar sobre elas. Comenta com a gente assim um pouquinho mais sobre como elas funcionam, quais existem e como é possível, então, se beneficiar delas. Tá bom. Existem no Brasil as leis de incentivo à cultura nas esferas federal, estadual e municipal. Nem todos os estados e nem todos os municípios possuem as leis de incentivo, né? Nos estados, em São Paulo tem, no Rio tem, nos estados o incentivo fiscal tem como base o ICMS. A empresa pode destinar o ICMS. Nos municípios, a Americana, por exemplo, que é a cidade vizinha de Santa Bárbara, tem. Você pode fazer uso a empresa, né, investidora, pode fazer uso do ISS. Tem algumas cidades que incluem o IPTU também, né, no ISS. Já a Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, ela levou esse nome porque o criador dela foi o Sérgio Paulo Rouanet, então antigamente era assim, né? Quem criava a lei dava o nome a ela, então Lei Sarney, Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei federal, então ela abrange toda a esfera federal, o Brasil todo. Então você pode realizar os projetos em qualquer lugar do país e até fora do país também por meio de uma lei federal. No caso estadual, os projetos são realizados no estado e no municipal são incentivados os projetos que acontecem dentro do município. Em todas elas, Paula, de uma forma genérica, né, porque cada uma tem as suas particularidades, né, especialmente a Lei Rouanet, que tem mais detalhes ainda, você precisa, primeiro, apresentar um projeto. E aí, como você apresenta esse projeto? Você preenche um formulário. Na Lei Rouanet já é um formulário online, onde tem vários campos para você expor o que é o seu projeto, dar detalhes dele, o que é, a equipe, quem vai estar com você no seu projeto, os objetivos específicos, o que você pretende com o seu projeto e o público que você deseja atingir. Existem critérios dentro das leis de incentivo que são determinados por lei, né? Está dentro da legislação. Então, um exemplo é a acessibilidade, por exemplo. Então, ao descrever o seu projeto, tem um campo lá que é obrigatório, que você tem que falar como vai ser o acesso de pessoas portadoras de deficiência, de pessoas idosas, ao seu produto cultural, ao produto cultural que está sendo financiado por aquela lei. E aí você tem que descrever a acessibilidade conforme o produto. Em um show, se o local tem rampa, tem elevador, né? A gente pensa em tudo, né, nisso lá no espetáculo Via Crucis, banheiro adaptado. Se for num espetáculo, se vai ter intérprete de Libras, inclusive no Via Crucis teve, né, que foi muito interessante. No caso de um livro, se ele vai ter uma versão em braille, por exemplo. Então, esses campos, eles devem ser devidamente preenchidos e também você deve enviar aí uma documentação obrigatória e depois que você preencher o campo, enviar a documentação, enviar para análise, ele passa por uma análise, ele pode ser diligenciado, a pessoa pedir mais informações, ele pode ser aprovado ou ele pode ser rejeitado. No caso dele ser aprovado, ele vai para a fase de captação de recursos, né? Porque a lei de incentivo, né, isso, ela dá o aval para que empresas possam investir no seu projeto cultural. No caso da Lei Rouanet, só no caso da Lei Rouanet, pessoas físicas também podem investir. Mas é esse aval que o projeto recebe para que as empresas
possam investir. No caso da lei federal, a empresa investe e desconta, né, abate no imposto de renda. Na lei estadual, a empresa investe e abate no ICMS, e no município, no ISS ou no IPTU, ou nos dois juntos. E aí, Paula, está um dos grandes equívocos que a gente ouve muito, né? O governo não te dá o recurso, ele não te dá o dinheiro, né? Então, ele aprova o seu projeto. Então, muitas vezes, hoje eu mesmo ouvi falando, um projeto, um artista tal ganhou 200 mil para realizar o projeto. Ele não ganhou, o projeto dele foi aprovado, né? Estava lá 200 mil e ele, inclusive, ele nem captou. E não é um projeto para ele, era 200 mil para ele realizar o projeto, e esse 200 mil era dividido por várias pessoas que vão atuar dentro do seu projeto, né? Então, existe esse equívoco que é dado o dinheiro, e não é assim que funciona. Então, depois de aprovado, você artista ou produtor, existe a figura do captador de recursos, precisa ir atrás dessas empresas que vão ser parceiras, apoiadoras do projeto. E aí, você conseguindo o recurso, tem a fase de execução, na qual deve ser respeitado tudo, né, que o projeto foi aprovado. Se algo diferente acontecer no decorrer da execução, que pode acontecer e for preciso alterar, o correto é seguir a legislação vigente, você tem que estar com ela sempre embaixo do braço, né, e pedir autorização em alguns casos específicos que está lá na legislação. Por exemplo, se você mudar a equipe, você tem que avisar, né, você tem que encaminhar a nova equipe. Então você fala, opa, o Otávio ganhou uma bolsa e ele precisou viajar e ganhou ele, a Laís, o Denis e tal. Então, é a equipe, a base do meu projeto. Então, se ele foi aprovado no Ministério da Cultura, eu preciso parar e informar o Ministério da Cultura que a minha equipe não é mais o Otávio que vai dirigir o meu espetáculo. Aí eu preciso encaminhar o currículo de quem vai, né, conduzir, né, dirigir o espetáculo para que seja aprovado. Então, você precisa sempre caminhar na execução com a legislação, né, embaixo do braço. E na planilha orçamentária, a lei, dependendo da legislação, estabelece que você faça um remanejamento de verba, o PROAC até 20%, a lei estadual de São Paulo, a lei Rouanet até 50%, você tirar daqui, por ali, né? Mas não autoriza você a criar novas verbas. Então, se for preciso criar novas verbas, você tem que pedir também. Então, são todos esses detalhes. Então, na execução, eu gosto sempre de enfatizar que se você quer usar a lei, então você precisa saber obrigatoriamente como essa lei funciona, né? Se você quer voar, você não entra no avião sozinho sem saber pilotar, né? E pega o avião e vai voar. Então, se você quer usar a lei de incentivo, então você precisa saber como são as regras. Por quê? Porque você está lidando com um recurso que não é seu. Embora o dinheiro esteja lá na sua conta, né, é aberta uma conta no seu nome, depositado lá o dinheiro lá na sua conta com o seu nome, o dinheiro não é seu, né, é um recurso público. Então, você precisa saber o que a legislação determina, o que ela fala, segue certinho, que você não vai ter problema na prestação de contas, que aí é a outra fase, é onde você mostra o que você fez, né? Mostra a documentação, quem você pagou, nota fiscal, recibo, tudo mais. E é na prestação de contas que você apresenta os resultados. E, para mim, essa é a parte mais importante de um projeto cultural, né? Você comprova a realização dele, você mostra como o artista expôs a sua arte, como o público teve acesso a ela, se beneficiou dessa arte, os benefícios que a arte proporciona. Então, veja aí no caso do Via Crucis, né? Os relatos são diversos.
de pessoas que melhoraram o relacionamento com outras pessoas depois que participaram do Via Crucis. Nossa, eu ouvi tanta coisa, porque elas tiveram acesso às oficinas e elas se tornaram, sei lá, conseguiram se relacionar melhor, pessoas que se tornaram excelentes profissionais. A gente viu o depoimento da Sabrina, do JP, enfim, de tantos outros aí. Gente, a arte ela é inclusão, né? Então tem histórias lindas de inclusão dentro do espetáculo Via Crucis. A Laís, eu não vou falar que ela me contou uma história linda de inclusão que aconteceu no espetáculo de 2020, que precisou ser cancelado ali, né, em cima da hora. Mas eu vou citar aqui um que aconteceu, que eu vi, né, que aconteceu comigo em 2019, que terminou o show lá na usina e todo mundo desceu e vai ali onde pega o ônibus, pega o carro, enfim, e tinha uma senhora ali radiante. E aí, pela maquiagem e tudo, dava para perceber, né, que ela tinha participado. Aí eu falei, nossa, a senhora participou do Via? É a primeira vez? Aí ela falou assim, não é a primeira vez que eu participo do Via, mas é a primeira vez que os meus netos participam comigo. Aí ela falou, olha aqui, ó, vem aqui, tá falando. Eles participaram comigo aqui do Via. E tava na maior alegria. Você viu? Eu vi lá, tem tanta gente, né? Eu fico sempre ali na arquibancada. Mas eu me liguei com ela, né? Porque era a primeira vez que ela tinha participado, os netos, acho que tinha, né, alcançado a idade para participar. A gente já viu mãe e filha contracenando, né? Que foi uma linda ali no poço, né? A mãe e filha, aquela imagem lindíssima que eu não vou esquecer jamais da mãe e da filha contracenando ali. Ela, né? Ela grávida, no outro ano ela pôde participar com a filha. Enfim, então são histórias assim. Mas só para encerrar essa questão do resultado, outro dia eu ouvi uma palestra de uma procuradora da Justiça do Rio, uma palestra na IMERGE, e a doutora Vanice, e ela falou assim que as ações culturais, elas geram experiência, uma nova visão de mundo, a ampliação de horizontes, né? E em razão disso, numa prestação de contas, ela falou, precisam ser criados indicadores que não é só apenas o monetizado. E por que ela falou isso? Porque ela tinha um problema lá de uma prestação de contas que tinha o recibo de um taxista e não tinha o CPF do taxista no recibo, e o projeto estava sendo diligenciado, sabe? Mas o projeto tinha acontecido na íntegra, tinha sido lindo, então o projeto aconteceu e foi entregue, sabe? Então são detalhes, assim, lógico que a prestação de contas ela é importante, é recurso público, né? Mas são coisas, o resultado, ele foi entregue, o que ele ocasionou. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Então, essas são as etapas aí de um projeto cultural incentivado, né? Para resumir, a apresentação do projeto, ele vai ser analisado, sendo analisado, ele vai ser aprovado, sendo aprovado, ele tem que captar recursos, captando, ele precisa executar conforme ele foi aprovado, para que não tenha problema na prestação de contas, e para quem realiza, eu coloco uma outra etapa ainda, que a gente faz aqui no Via também, que é a de análise e avaliação, né? Porque que pode ser melhorado no próximo espetáculo. Então, legal. Muito bem, dona Ana. Eu falar tudo, porque o tempo corre, né? Ana, olha só, muito obrigada pela explicação sobre essas etapas. São muitas etapas mesmo, como você mencionou, cada etapa com a sua finalidade. E as pessoas às vezes nem fazem ideia, né, de todos esses pormenores que estão envolvidos num projeto como esse, que começa com uma ideia, mas que se transforma, né, realmente numa ação gigantesca. E o Via Crucis é esse exemplo, assim, né? Então é bacana a gente poder falar sobre isso. Eu que atuo junto com a Laís na coordenação, a Laís Ramires, a gente, né, tá mais por dentro, assim, de algumas etapas e tudo mais, né? Enfim, cada uma com a sua peculiaridade. Mas eu acompanho mais a prestação de contas, né? Principalmente essa etapa. E eu sei o quanto isso também
é bem detalhado na Super, apresentação e é fundamental, né? Porque é quando a gente vai mostrar, assim, os resultados realizados, né? Eu quero falar de mais umas mensagens aqui, ó, o pessoal mandando. Eu vi uma mensagem da Rai. Um beijo, Rai. Você sabe que a Rai tá com a gente desde a primeira olha, então, edição. Raiane de Souza, você é um patrimônio do Via Crucis. É isso que você é. E ela mandou uma linda mensagem aqui. Nós somos, de fato, privilegiados com esse espetáculo de qualidade e essa parceria com a Três Marias que só faz crescer ainda mais a visibilidade deste projeto. Parabéns a todos os envolvidos. Um beijo, Rai. Nossos parabéns pela sua dedicação, sempre dando um jeitinho de participar, de estar com a gente, trazendo a sua arte para o espetáculo. O Pedro está dizendo, muito legal a explicação sobre a lei. É isso aí, Pedrinho. Vai ficando por dentro aí, ó. Sempre muito bacana, né? Para quem gosta de arte, de cultura, que deseja atuar, né? Profissionalmente até nesses espetáculos, espetáculos ou outras produções culturais. É muito importante. Siga a dica da Ana, hein? Aprofunde o seu conhecimento, né? Vá buscar conhecimento sobre as leis. Esse, com certeza, é o ponto de partida fundamental para você poder prosperar, né, Ana? Nessa questão de projetos culturais. A Lady Dai está dizendo aqui, ó, o Via mudou minha vida. E é interessante, né, Ana, como a gente tem vários relatos, né? claro. Perfil assim, né? Então, isso é um legado maravilhoso, fantástico mesmo do espetáculo Via Crucis. Muito bem, dona Ana. A gente está conversando, como vocês sabem, aqui sobre leis de incentivo e formatação de projetos culturais. A Ana já falou um pouquinho para a gente sobre cultura de modo geral, já se apresentou aqui, falou da Três Marias. A gente falou um pouco sobre as leis de incentivo e a gente estava falando agora há pouco sobre os detalhamentos de um projeto. São várias etapas, né? Vamos falar um pouquinho, Ana, afinal, o que é preciso ter para que o projeto seja bom, né? Como construir, então, um bom projeto, assim? Esse diferencial, ele está na ideia, ele está na construção desse escopo, ou ele é um misto, digamos assim, dessas duas características? Como é que a gente pode definir, assim, né, um bom projeto? Tá. Para mim, assim, eu vou definir ele em duas palavras, na verdade. Um bom projeto depende muito de planejamento e informação, né? Informação correta e planejamento são essenciais para que você possa realizar um bom projeto. E um bom projeto, ele não nasce da noite para o dia, né? Além de criar, que é aquilo que você falou, né? Da ideia que a gente tem, né? De criar, de passar a ideia para o projeto. Então, tudo isso leva tempo, porque a ideia é muito diferente do projeto, né? Então, além de tudo, você precisa também adequar o projeto à lei de incentivo, caso você queira fazer uso da lei de incentivo. Então, isso leva tempo e isso dá trabalho? Dá trabalho, sim, dá trabalho, pois você precisa saber como funciona a legislação vigente da Rouanet, no caso de você quiser usar a lei federal, enfim. Para você fazer uso da lei de incentivo e fazer um bom projeto, eu vou falar assim de uma forma geral do que você precisa, né? Primeiro, de um proponente. E depois de um bom projeto, para que ele possa ser aprovado primeiramente. Ana, vou só te pedir uma gentileza. Explica para a gente o que é o proponente. Eu vou te falar, então. Então, vamos começar pelo proponente, né? O proponente, para apresentar um projeto cultural, você precisa ter um representante legal, um responsável legal pelo projeto. E esse proponente, essa pessoa, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, é ela quem vai responder legalmente pelos acertos e pelos erros durante a realização do projeto, né? Pela prestação de contas. Então, o proponente é quem tem que apresentar a prestação de contas de um projeto cultural. Então, como eu falei, ele pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica,
Nos dois casos, o proponente deve ter uma atuação na área cultural. A Paula, né, já foi proponente, ela tem todo um currículo também na área cultural. No caso, a Três Marias. A Três Marias é uma empresa, então ela precisa ter a natureza cultural também no contrato social da empresa. Isso vale para a entidade também, precisa estar no estatuto essa natureza cultural. Então, esse é o proponente. O proponente é o responsável legal pelo projeto. Ô, E Ana, assim, se a pessoa não tiver esse vínculo, né, artístico, aí qual que seria a orientação? Assim, vamos supor, é a primeira vez que ela está tentando fazer um projeto, isso conta na avaliação? Como é que fica assim essa questão? olha, conta, tem na Rouanet, inclusive, tem lá para iniciante, né? Os projetos, primeiros projetos, só que aí também o valor diminui, né? O valor, como é um primeiro projeto, você não tem essa vivência, então existe a categoria específica para isso, né? Então, para quem está começando também, mas eles vão avaliar, você tem todo o projeto, todo o conjunto para saber se você tem condições de tocar esse projeto ou não, mesmo sendo o seu primeiro projeto, né? Então, tem essa possibilidade de você conseguir um incentivo por ser o seu primeiro projeto, né? Mas você precisa ter uma vivência cultural, você vai ter que mostrar isso também, né? Por que razão você quer fazer um espetáculo de teatro se você não tem essa vivência no teatro? Então, você vai ter que conciliar isso, mas existe essa oportunidade também. E, Paula, até respondendo a sua pergunta agora também, né, o que eu acho importante, né, para ter um bom projeto. Então, eu vou falar de uma forma bem geral, que vale para todos os segmentos, porque tem gente do teatro, deve ter gente da música, enfim, não dá para a gente falar de cada categoria, de cada segmento. Então, o que eu vou falar agora, eu acho que vai ajudar todo mundo, né? Depois, se não for, eu quero falar, estou falando rápido para dar tempo de ter perguntas aí no final. Então, primeiramente, o que a Três Marias sempre fala, né? Que você precisa ter responsabilidade, saber das suas responsabilidades. Porque um projeto cultural, ele envolve outras pessoas. Olha o Via Crucis, né? Só na produção, quase 200 pessoas, né? Porque tem aquelas pessoas que são contratadas também, montagem de arquibancada, cenário, enfim, além daquelas pessoas que atuam no espetáculo. Então, você envolve muitas outras pessoas. E, normalmente, você lida com sonhos, você lida com desejos, você lida com expectativas, as suas expectativas, as expectativas do outro também. Então, por isso que fazer um bom projeto é essencial, porque você lida com pessoas, né? E formatar um projeto é uma ação que não pode ser tratada com displicência, né? Por isso que eu falo que ele não nasce da noite para o dia. Depois você precisa saber o que você deseja, né? Para você fazer um projeto, estruturar o seu projeto para a Lei de Incentivo à Cultura e outras oportunidades que vão surgir aí no seu caminho, você precisa saber o que você quer, qual que é o seu desejo. Às vezes a pessoa tem uma ideia, mas ela, nossa, eu quero fazer um espetáculo, mas ele pode ser assim. Não, você precisa saber exatamente o que você quer. Tem aquela série do Lúcifer na Netflix, não sei quem já assistiu, né? E a pergunta, em toda o episódio tem, né? Ele quer saber alguma coisa de uma pessoa, ele chega para a pessoa e fala o que você deseja, né? Então, é isso. Você precisa fazer essa pergunta para você, né? O que você deseja? Então, você precisa pensar no seu projeto como ele sendo uma rota que precisa ser seguida para você chegar no lugar desejado, né? O que eu quero, onde eu quero chegar, qual é o meu público, né? Quem estará comigo nessa jornada, quais são os meus objetivos e principalmente quanto que isso vai custar, né? Tem gente que fala que tem um projeto e na verdade tem só a ideia e põe em prática. E aí, quando vai executar, sem planejamento, sem pensar, sem nada, o resultado não é bom. Eu já vi muito isso acontecer, né? Inclusive, lá no canal da Três Marias tem uma série lá que se chama
8 erros, e a gente aborda esse assunto lá. Vai lá no canal da Três Marias no YouTube, tem uns vídeos bacanas lá. A Três Marias também já disponibilizou, um tempo atrás, mas está lá ainda, um guia gratuito com 10 perguntas para instigar a pessoa a pensar no próprio projeto e a montá-lo. Então, esse acesso ao guia está lá no link da bio do Instagram da Três Marias. Que legal. Ó, fica a dica aí pro pessoal, hein? Porque aí você pega esse guia, vai dar essa noção que eu tô falando, essa rota, sabe? Porque aí você vai responder essas perguntas e aí você vai ter a base do seu projeto, né? O artista vai começar a traçar a rota dele. Então, aí você começa a estruturar o seu projeto e, consequentemente, vai ficar mais fácil para você preencher os campos que são pedidos na Lei Rouanet, aqueles campos que são pedidos no PROAC, aqueles campos que são pedidos em vários editais, né? E, basicamente, Paula, eu vou dar uma ideia aqui, né? Eu vou falar usando o Via Crucis como base, tá? Os campos são resumo, basicamente, né? Em quase todos. Resumo, justificativa, objetivos, objetivos gerais, objetivos específicos e orçamento. Então, o resumo é uma apresentação do seu projeto em poucas linhas. Você vai contar tudo o que você vai fazer. Você consegue? Você consegue. Olha o tamanho do Via Crucis. Né? Você vai falar só o que vai acontecer. Então, o Via Crucis, o resumo do Via Crucis é assim, ó. Realizar o tradicional espetáculo Via Crucis por 6 dias, gratuitamente. O projeto envolve, no elenco, artistas locais, pessoas da comunidade, que atuam como atores, figurantes e na produção. O evento acontece em espaço público, de fácil acesso, com cenários monumentais, a céu aberto. Tem também a realização de oficinas para o elenco e para as crianças e visitas em escolas públicas. Ponto. Isso é um resumo, né, do espetáculo Via Crucis. Aí, na justificativa, é que você vai falar um pouquinho mais dele, a razão do projeto existir, por que você está fazendo esse projeto, por que o Via Crucis existe, né? E na Lei Rouanet, você precisa colocar também por que você quer fazer o uso da lei de incentivo, você tem que colocar lá na justificativa. Aí tem os objetivos, que é o que você pretende com o seu projeto. E de uma forma geral, no Via Crucis, o que é o objetivo do Via Crucis? É oferecer o espetáculo gratuitamente, que a Paula já falou, que isso ninguém mexe, né, Paula? Pois é, são aí, ó, vamos para a 23ª edição, isso segue intacto. Intacto, não mexe, isso não mexe de jeito nenhum, que é o espetáculo gratuito, levar a arte para mais próximo do público e ainda trabalhar com a formação de público, que olha o trabalho lindo de formação de público que o Via faz. Com certeza. Pessoas que vão assim, levam amigos, levam familiares e levam essa mensagem adiante, né? Verdade. E de profissionais. A Paula levou 5, né, naquele dia na live, né? Mas sim, tá aí. Paula, um monte. A gente fez ali uma seleção, quer dizer, escolhemos 5 pessoas, mas que representam tantas outras, com certeza. Então, a gente coloca isso no objetivo geral, que é formar público, formar profissionais, levar a arte de forma gratuita para mais perto do público, das pessoas. E nos objetivos específicos, normalmente, o que eles querem? Que você coloca tudo que você vai fazer e quantificar. Então, seria o Via Crucis. São 6 dias, realizar 6 espetáculos, sendo um por dia, com 2 horas de duração cada espetáculo, gratuitamente. Né? Esse é um objetivo, não precisa ser um objetivo único. Né? Pode ter podem ter 2, podem ter 3 objetivos. No Via tem as oficinas, realizar 10 oficinas de formação do elenco.
né? Realizar 2 oficinas de formação das crianças. Então, aí você vai colocando tudo que você vai realizar nos objetivos específicos e quantifica, né? Para quê? Para que depois, na prestação de contas, eles possam verificar se os objetivos específicos foram realizados. Aí você entra no orçamento, né? Quanto o seu projeto vai custar, e aí você precisa relacionar tudo que você vai precisar para realizar um bom projeto, né? Os recursos humanos e os recursos materiais também, tá? E eu quero falar de uma coisa que pouca gente fala, Paula, que é o diagnóstico que você tem que fazer também quando faz um projeto cultural, antes de estruturar o seu projeto, antes de colocar lá na lei de incentivo, né? O que o mundo aí fora quer e o que você pode oferecer, né? Então, por exemplo, se você é músico e está pensando em fazer um projeto para gravar um CD, o mundo aí fora quer comprar um CD? Aí você fala, tem gente que quer fazer um CD? Tem, a gente tem uma lista, um e-mail, uma lista de relacionamento, né? Mais de 900 pessoas a gente se relaciona por e-mail. E faz 15 dias a gente recebeu de um e-mail dessas pessoas, o cara falando pra gente que ele quer informações porque ele quer gravar um CD, né? E aí o que a gente falou? Olha, faça um diagnóstico ali, né? Fazer um CD é viável ou não? Não é melhor você fazer um projeto de produção de clipes que serão disponibilizados nas redes sociais, no YouTube, né? Você criar o seu canal no YouTube que você não tem, ou então, no lugar de gravar um CD, que as pessoas não estão, né, mais adquirindo o CD, não é melhor você fazer, porque é um sonho da pessoa, você precisa tomar um cuidado também para falar, né? Será que não é melhor você realizar uma turnê ou, né, uma série de lives, né? Se você não quiser fazer o show presencial, agora tem as lives com os shows, né? Então, esse é o diagnóstico que você precisa fazer. Ter esse olhar mais abrangente, não olhar só para o seu umbigo, sabe? Eu quero isso e pronto. Será que você quer isso? Será que as pessoas, o seu público, quer isso também? Né? E outra observação importante que a gente gosta de falar sempre na Três Marias você tem aí os potenciais patrocinadores, apoiadores aí, quem que pode investir no seu projeto aí na sua cidade, na sua região? Existem pessoas que investem ou empresas que investem em cultura, né? Empresas com potencial para investir por meio de leis de incentivo, ou empresas... tem empresa que não usa a lei, mas ela investe de forma direta. Olha, então que legal, vai procurar saber qual é o que essa empresa procura. Ela gosta de teatro, ela gosta de música, né? Outra coisa também é analisar os editais públicos e privados, né? Você pode abrir lá, ver o que o edital pede, qual é o foco, né? Para, antes de finalizar o seu projeto, estruturar o seu projeto, não fazer o projeto do jeito que a empresa quer, não, mas às vezes você pode conciliar o que você quer com que aquela empresa com potencial para investir pode investir no seu projeto. Né? Então, tem o edital da Natura, vamos citar aí. Entra lá no edital, já está aberto, não está aberto, vai abrir. Entra lá no edital passado e veja o que a Natura pediu. O que você pode modificar que talvez agrade a Natura e você possa se inscrever no edital da Natura e ter aí um potencial patrocinador para o seu projeto. Né? Então, esse é o diagnóstico que a gente fala, né? Outra coisa importante, você tem competência para gerir o seu projeto, né? Eu tenho competência para fazer esse projeto sozinho, porque tem muita gente que é centralizadora, quer fazer o projeto sozinho, né? Então, principalmente se você for o artista, pensa aí se não vale a pena você ter uma equipe, né? E eu falo sempre da equipe, Paulo, e vou bater muito nessa tecla da equipe, porque a equipe foi fundamental para que a Três Marias pudesse enfrentar a pandemia, saber lidar com os projetos que estavam e ainda estão em execução nessa pandemia. Né? Com uma boa equipe, os envolvidos diretamente podem, juntos, pensar numa solução. Você não fica pensando sozinho.
né? Foi o caso do Via, né? O Otávio deu isso pode, isso não pode. Se fizer uma série, né? E surgiram várias ideias, né? Não, mas não pode. Se tiver isso, se tiver aquilo, aí o Otávio, imagina, o projeto que era numa usina, ele acabou sendo realizado, vai ser realizado num teatro. A dramaturgia, mas são pessoas competentes, são pessoas que sabem do que estão fazendo. Né? O Otávio é um diretor fenomenal. O Denis, né, começou aí na dramaturgia do Via e é cada vez melhor. E ele também teve que modificar. A Laís pensar nessa questão da estrutura, né? O Félix, a questão da divulgação, da parceria, enfim. Então, se a gente não tivesse essas pessoas junto com a gente não ia conseguir fazer a readequação para a gente estar aqui hoje, Paula, falando através de uma live que está dentro de um projeto que foi readequado e foi aprovado. Perfeito. Por que foi aprovado? Porque ele foi pensado por uma equipe, entendeu? Então, eu sempre vou bater nessa tecla de você ter uma equipe e de você planejar também, de você ter plano A, plano B, plano C. Se você tem uma equipe bacana, você consegue planejar. Mesmo planejando, algumas coisas escapam, né? Tá aí, a gente passou por uma situação da greve dos caminhoneiros, tudo parou, precisava chegar material, né? Foi aquela loucura lá atrás. Agora a gente passa por uma pandemia, né? Então imagina quem não planeja. Como que é? O que acontece? Se você não tem nada planejado, você não consegue pensar no plano B. Então, você precisa ter o plano A, pensar no plano B, ter um plano C. Então, por isso que eu falo que o planejamento é essencial dentro de um projeto cultural. Então, para encerrar, porque eu falei demais, planejar um projeto, né? Não é achar que ele é simples para executar, meu projeto não tem erro, está tudo certo, meu projeto vai custar em torno de, né? Acho que vai custar X, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o melhor projeto da cidade. Quem que não vai querer investir no meu projeto? Todo mundo. Aí deixa para bater na porta da empresa, né? 10, 20 dias, um mês, 2 meses antes de realizar o projeto. Gente, isso não pode acontecer. O Via Crucis, ele é pensado 14 meses antes. Né? Isso eu não estou nem falando da prestação de contas, né? Eu lembro que uma vez eu fui entregar a prestação de contas, estava lá em São Paulo com o Almir entregando a prestação de contas, e o bicho estava pegando ali na produção. Falei, nossa, Almir, será que eu ligo para a Laís? Não ligo. Daí ele estava nesse processo lindo do Almir deixar, né, passar para essa equipe linda, né? A Laís, você, o Félix, a Carol, enfim. E aí ele falou, se eles precisarem, eles vão ligar a Ana. Né? Eles têm que fazer isso. Então, a cabeça fica a mil. Você está prestando contas de um projeto e, ao mesmo tempo, outro projeto está acontecendo. Né? E isso precisa, porque eu não posso esperar um acabar, né, para pensar, para realizar. Você já vai pensando na avaliação, você só dá aquela polida, sabe? Ah, isso não deu certo, você tira e tal. Então, um projeto não sobrevive de jeito nenhum de achismo. Então, isso vale para todos os projetos. Então, planeje o seu projeto e tenha uma equipe junto com você, né? Mais cabeças pensando junto, o seu projeto vai ser bem melhor, você vai ter um bom projeto com toda certeza. Eu acho que eu falei tudo. Nossa, e falou com maestria. Eu acho que assim, o que é legal, né, Ana, como você bem mencionou, a gente teve uma situação atípica com a pandemia e os projetos, felizmente, eles permitem, né, essa flexibilidade, a gente consegue se reinventar a partir dessa necessidade. Isso que é bem bacana, mas claro, havendo esse planejamento, né, havendo essa dedicação que faz com que você consiga realmente pensar em possibilidades, não havendo condições para se executar inicialmente, basta que você envie, né, um pedido de readequação, que você tenha essa dedicação mesmo para fazer acontecer, né? Isso que eu acho que é bem bacana. Ô, Ana, antes da gente fechar, eu vou ler mais alguns comentários aqui, tá? Tá. E
queria só que no final você falasse um pouquinho como que a gente faz para remeter, né, esses projetos, assim, para aprovação e tudo mais. Para quem está acompanhando aqui, a gente entender um pouquinho melhor, né? Só para a gente fechar aqui, como que funciona. Mas antes de você falar, deixa eu ler rapidão aqui, ó, alguns comentários bem bacanas que nós tivemos. Olha, a Rai comentou assim também: esse projeto já me reergueu muitas vezes. Me inspirou e me faz feliz a possibilidade de participar. A Rai, muito querida, olha que depoimento tocante, né? Tocante. E é isso, ó. A Ana com certeza tem muito a nos ensinar. Roseli, mandando aqui uma mensagem muito bacana, né, Ana? É isso, ó. O Pedro dizendo: existem muitos projetos com grande potencial que só precisam desse apoio. É isso, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Ana, como você colocou, de pesquisar, entender das leis e de se dedicar nessa etapa que você falou, que é a composição do projeto, né? Feito tudo isso, existe um universo de possibilidades, né, de viabilizar. Então, acho que essas etapas são muito importantes para se viver. Tem aqui, ó, mais uma pessoa, é puramente incentivador. Quando eu assisti pela primeira vez, chamou minha atenção para querer participar. Senti uma imensa satisfação de querer sentir o que o elenco sente. Foi maravilhoso. Sabendo que a pessoa se doa com carinho e respeito pelo projeto. Fantástico. Olha, cada pessoa maravilhosa. Amo quando você estava mencionando, né, o pessoal do Via Crucis. Muito completa toda a explicação. Parabéns. É isso. Faço as palavras do Pedro as minhas, né, enquanto integrante da equipe do espetáculo Via Crucis. Ana, muito obrigada. Para a gente fechar, eu queria só que você falasse um pouquinho, né, dessa etapa de como a gente faz para remeter os projetos. E aí a gente promete que encerra por aqui, não toma mais seu tempo. Tá bom. É só falar isso, que todo mundo faz tudo com muito amor mesmo, né? É muito gratificante, né, fazer o projeto Via Cruz, porque a gente vê isso, né? Eu assisto lá da arquibancada e a gente vê o público se emocionando, né? E não tem nada mais emocionante do que o público se emocionar, e a arte, ela faz isso, né, com as pessoas, né? Ela muda as pessoas, né? A arte, ela foi um amparo das pessoas nessa pandemia. A arte, ela abraça, ela acolhe o espetáculo Via Crucis, ela faz isso com as pessoas porque tem muito amor ali dentro, né? E não só ali na encenação, ali na produção também, né? E a gente não pode deixar de falar das artes. Você tem aí, né, atrás de você o banner. Toda vez que a gente vai prestar contas, especialmente lá no PROAC, que é o tete a tete, né? Eles sempre elogiam as artes criadas pelo Via Crucis, que aí é uma criação do Félix. A gente tem que parabenizar, e tem toda uma equipe junto com ele esse ano, também o Bruno, enfim. E a gente faz a gente sente o maior orgulho, olha, que fala, nossa, que coisa linda, e a gente fala que é o que o Almir fala, é um espetáculo feito pela comunidade para a comunidade. Aí a gente fala, gente, nossa, que faz tudo. Então, você falou do espetáculo ser gratuito, e outra coisa, que é só gente da comunidade ali que faz. A gente, nossa, não tem nada. Teve uma vez que, inclusive, um captador dele falou assim, mas não tem como pôr um ator aí, né? O pai falou, não, porque isso descaracteriza o nosso projeto, a gente não precisa disso. Né? Porque nós temos artistas lindos, maravilhosos, figurantes, que exala amor. Então, fica uma luz enorme. A gente não precisa de artista conhecido nenhum, a gente tem casa cheia todos os dias. Né? E é isso, essa é a característica, e isso é que chama a atenção do espetáculo Via Crucis. As pessoas querem saber como que o espetáculo Via Crucis enche a casa todos os dias, com o mesmo, e aquela coisa, né, Paulo, a mesma história, tá até ali atrás, né, ali, né, ó, a mesma história, uma nova emoção, né, a mesma história, todo mundo sabe, né, que o mocinho morre no final. Como que vocês conseguem fazer uma coisa dessa? É um trabalho de formação de público que existe há mais de 20 anos na cidade de Santa Bárbara do Oeste, graças ao espetáculo Via Crucis. A gente tem, né, o Jerônimo, o Farid,
né? O Mercugina, o Otávio, a Laís e outras pessoas virão com toda certeza. Eu falo essas pessoas, né, Paulo? Mas existe toda uma equipe atrás dela, a gente não pode deixar de falar. Hoje hoje não, há anos já você faz parte da equipe de produção, né, do espetáculo Via Cruz, está aqui conduzindo maravilhosamente todas as lives, que foi um desafio maior colocado a você nessa readequação, e você falou, vamos embora, vamos lá, tem que fazer? É assim, vamos embora, vamos fazer. Né? Você assumiu tocar essas lives. Então, olha a equipe aí, isso que eu estou falando, né? Então, é muito bacana isso, é o amor, né? Que você falou, que foi falado na mensagem, que eu esqueci o nome de quem falou agora. É isso, né? É o amor que conduz tudo isso. E para você encaminhar um projeto, então, é assim, na Lei Rouanet hoje, você tem que entrar no site da Cultura, e você encaminha a sua proposta através do SALIC. É um sistema online onde você apresenta o seu projeto cultural. Então, você entra nesse sistema online que tem na página, agora não é mais Ministério da Cultura, é Secretaria Especial da Cultura, dentro do Ministério do Turismo. Aí você entra lá em leis de incentivo e tem lá para você clicar e apresentar o seu projeto cultural. Então, você precisa cadastrar o proponente primeiro e depois cadastrar o projeto com todas essas fases que eu falei aqui, né, para você. Então, o ideal é você pegar a legislação vigente, a 02/2019, na Lei Rouanet. Lá também, no site da Secretaria Especial de Cultura, tem a legislação. Você tem que ver e montar o seu projeto dentro daquilo que você deseja e seguir algumas obrigatoriedades que tem, como eu falei, a questão da democratização do acesso, né, a questão dele ser gratuito, pode cobrar? Pode, mas também tem toda uma regra dentro da legislação, você não pode cobrar absurdo sendo um projeto incentivado, enfim, é isso. Então, existe na Lei Rouanet, no PROAC também, eles já estão desenvolvendo uma plataforma online, os editais já foram através dessa plataforma online, mas por enquanto ainda você precisa baixar o formulário, preencher e enviar toda a documentação, mas agora devido à pandemia, então existe algumas regras também para envio dessa documentação, mas eles disseram que agora, né, no início do ano, eles vão colocar essa plataforma aí online para que a gente possa enviar o projeto para a lei de incentivo, né, através dessa plataforma online também, para que a gente não tenha que enviar essa série de documentos físicos aí também. Mas, assim, em todos eles é isso, você tem que preencher formulários, né, que tem esses campos que devem ser preenchidos, tanto na Lei Rouanet, na lei estadual, aqui em São Paulo tem, no estado de São Paulo, e alguns municípios têm. A Americana tem, mas está suspensa. E lá também você tem que preencher um formulário bem mais simples, né, do que você quer, né, e quanto que você vai precisar para realizar aquilo que você deseja. Então, eles precisam saber, né, para liberar. Então, o básico do seu projeto, você precisa informar nesses campos que são obrigatórios. Então, só a Lei Rouanet, por enquanto, é online, né? Você preenche tudo online, envia a documentação online. Maravilha. Legal! Ana, muito obrigada. Foi ótimo, foi incrível. Agradeço em nome de toda a equipe Via Crucis, de todo o elenco, pela disponibilidade em participar, por essas explicações tão claras, assim, de quem vive isso na prática, né? Com Via Crucis há mais de 10 anos, com a Três Marias quase 20, né, Ana? Então, é fruto de uma dedicação, de um trabalho gigantesco e a gente só tem a agradecer. Um beijo, muito obrigada. Agradecemos, né? Eu, a Eliane e a Luciana, que estão comigo aí, nós agradecemos muitíssimo
participar dessa live. Agradecemos muitíssimo, né, Paula, todo o seu carinho. A Paula ali pedindo, né, informações, eu demorei um pouquinho, mas a gente enviou. Muitíssimo obrigada, Paula, pelo carinho. Tudo sob controle, isso importa. Nós, da Três Marias, agradecemos a participação de todos vocês e também agradecemos essa oportunidade de participar do espetáculo Via Crucis desde 2009, desde a 13ª edição. Então, tem sido muito bom, porque vocês são profissionais, o profissional que eu falo não é só a formação, é o profissional de ter um comprometimento com o que faz, e o comprometimento, nesse caso, é o respeito com o público. Todos têm um respeito com o público, porque se trabalha muito. Nós da cultura trabalhamos muito, e esse pessoal que faz o Via trabalha muito. É ensaio de segunda, quarta, sexta, domingo. Esse pessoal está lá para levar um espetáculo lindo, né? Não nasce da noite para o dia, não. Então, parabéns a todos vocês que realizam o espetáculo Via Crucis. Obrigada, Ana. Você tocou no ponto dos ensaios, e as inscrições ainda estão abertas para essa nossa 23ª edição. Então, se você quer fazer parte do Via Crucis, aproveite a oportunidade. Corre lá no nosso feed do espetáculo Via Crucis para saber mais sobre as inscrições, tá? A gente pede que vocês façam a inscrição previamente pelo link online e depois possam, portanto, receberem a confirmação para comparecer. Tá bom, gente? Foi isso por hoje. Muito obrigada por quem ficou com a gente aqui, acompanhou. Ana, mais uma vez, um abraço para você. Abração, Três Marias, que estão sempre com a gente. E nos vemos na próxima live. Muito bem. Tchau, Ana. Até mais. Valeu.